Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 1 apenas. 2 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 1. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 1. Aleluia. Todos encontraram? 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Então vou ler aqui os livros de 2 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Amém? Amém. Por enquanto vamos ficar aqui neste versículo apenas. Esta noite eu quero tratar de um assunto com os irmãos, que na verdade eu quero falar de um problema que é mais comum de acontecer, um problema que é mais comum de existir na vida daqueles crentes que já têm um bom tempo de estrada cristã. Este problema ele é muito comum para aqueles crentes de alguns anos na caminhada. E ele é um problema muito difícil de ser diagnosticado, ele é muito difícil de se entender, porque na sua grande maioria dos crentes de algum tempo de caminhada cristã, nós temos dois tipos de crentes no que diz respeito a este problema que nós vamos falar aqui nesta noite. O primeiro tipo de crente é aquele que não consegue diagnosticar este problema. Ele não consegue entender o problema que ele está passando. E a segunda categoria de crentes é aquele que acha que isso não é um problema. E qual é o nome do problema que eu quero falar nesta noite? O nome do problema é comodismo espiritual. Eu quero nesta noite falar deste problema que está assolando, que está destruindo a vida espiritual de muitos crentes nos dias de hoje. Porque, eu torno a dizer, é um problema difícil de ser diagnosticado. É um problema difícil de se perceber. Porque quando nós pensamos no comodismo, quando nós falamos de comodismo, ou acomodação, ou conformismo, se você parar e pensar, esta palavra ela faz parte da vida do ser humano. A nossa vida, na trajetória da nossa vida secular, na nossa vida cotidiana, é natural a pessoa se acomodar. Você quer um exemplo que é muito comum acontecer, e acontece com todos, ou ainda vai acontecer, ou já aconteceu? Lembra do início do seu relacionamento? Lembra quando você estava naquele período de cativando a pessoa? Naquele período que você estava tentando conquistar esta mulher, este homem, como você era? Você lembra que você se preocupava com a sua roupa? Você lembra que você se preocupava com a sua aparência? Você lembra que você se preocupava com a forma de se expressar? Você lembra que você se preocupava em agradar esta pessoa? Você lembra como você era diferente? Quando você conquista, quando você consegue conquistar este homem, quando você consegue conquistar esta mulher, e o tempo vai passando, e chega no dia que você está aí hoje, olha para trás, e faz a seguinte pergunta nesta noite: você é a mesma pessoa? Você é aquela mesma pessoa do início? Você ainda é romântico? Você ainda tem na sua mente a preocupação de conquistar essa mulher a cada dia? Você ainda tem este amor ardente por ela ainda? Você quer o bem dela como você queria lá atrás? O natural de tudo isso, sabe o que ia acontecer? É você lançar no piloto automático.
é deixar o relacionamento seguir o curso normal. E quando nós pensamos nisso, eu penso num ditado popular que existe, um ditado popular aí fora, que diz assim: o bicho, o animal, ele perde o pelo, mas não perde o vício. Quando você aplica esta analogia, nós entendemos que o comodismo é um vício que o ser humano possui. Notem como que é: se a pessoa ela vai bem no primeiro, no segundo bimestre, o terceiro e o quarto bimestre ele vai arrastando. Se a pessoa consegue estabilidade financeira, ele começa a tirar o pé do acelerador, porque isso é comum na nossa vida. Porque quando nós conquistamos aquilo que tanto almejamos, o natural é baixar a guarda, o natural é você descansar, o natural é você parar. Isso é comum. E isso também acontece igualmente, da mesma maneira, na nossa vida espiritual. Lembra no início da sua conversão? Lembra como é você acompanhar um neófito, você acompanhar um recém-convertido? Muitas vezes é difícil. Ele tem tanta sede, ele quer orar tanto, ele tem tanto interesse de aprender. Tem hora que você tem que chegar para ele e falar assim: meu irmão, dá um tempinho aí. Ele quer atropelar. Isso é o natural da vida do ser humano. Nós somos assim. Geralmente, nós não devemos nos preocupar com a largada, nós devemos nos preocupar com a chegada, e devemos dosar esta trajetória. E é isso que nós não sabemos fazer. É isso que nós fazemos também na nossa vida espiritual. Olha para o seu tempo de evangelho, olha para o seu tempo de conversão. Você é a mesma pessoa de oração como você era outrora? Você tem a mesma dedicação do ensino da palavra como você tinha antes? Você tem a mesma rotina, a mesma aplicação no jejum como você tinha antes? Pode notar que a resposta pode ser mais ou menos. Puxa vida, parei, preciso voltar. Isso é natural. Muitas vezes as pessoas não fazem isso de maldade. É o que acontece, é o natural do ser humano. O ser humano, quando ele conquista algo, o próximo passo dele, a próxima fase dele, é ele estacionar, ele estagnar. E quando nós olhamos para a vida deste homem chamado Roboão, não é diferente. Este homem consegue alcançar aquilo que todo mundo quer. Ele consegue a confirmação do reino e ele consegue o fortalecimento. E é muito parecido conosco. Porque se você olhar para a história deste homem, ele assume o reinado no lugar de seu pai Salomão, que morre. E ele divide o reino. Reino do sul, reino do norte. E uma das coisas que ele comete de erro é se consultar primeiro. Ele vai se consultar com os jovens e com os anciãos. Os anciões dizem assim para ele: Roboão, diminui a carga do povo que o seu pai aumentou. E aí ele vai aos jovens, os jovens fazem assim, ó, aumenta a carga. Ele está ouvindo aqueles jovens, e ele aumenta a carga do povo. E ele tem um reinado dividido, ele começa a lutar com os seus irmãos. E no capítulo 12 a Bíblia diz assim: e Roboão confirmou o reino. Agora Roboão consegue dirigir um reinado diferente. Agora Roboão consegue andar nos caminhos. E quando nós aplicamos isso na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Porque geralmente quando nós chegamos na igreja, o primeiro dia que colocamos o pé aqui, nós viemos do mundo, que nós chegamos aqui machucado, atribulado, com feridas, com manchas, com marcas. Nós estamos todo destruído, todo acabado. E quando nós chegamos na pessoa de Cristo, primeiramente através da igreja, que a igreja apresenta Cristo para nós, nós conseguimos essa confirmação. Porque notem, a igreja ainda é a única instituição que consegue restaurar a vida de uma pessoa. Porque se você olhar o intuito, quando você olha para um criminoso, por exemplo, a função da pena é trazer ele para a sociedade melhor, ressocializar ele, trazer uma nova pessoa, mas ela faz o inverso. Mas a igreja não. Quando a igreja entra lá no presídio, ele consegue transformar aquela pessoa. Quando a igreja chega na vida de um pecador, ela consegue mudar a trajetória desta pessoa. É só você olhar para a sua vida. Geralmente nós que estamos aqui, não tem nenhum anjinho aqui. Nós temos uma ficha, às vezes corridas.
de pecado, de engano, de mentira, e nós conseguimos a confirmação através da pessoa de Cristo. Sabe o que significa a confirmação aqui? Este é um reinado legítimo, este governo é legítimo, e quando nós olhamos para a nossa vida, de onde nós saímos, Deus nos traz essa legitimidade. Por isso que ninguém pode mais apontar o dedo para você. Você era um ex-bandido. Ninguém pode dizer, você não tem legitimidade para subir neste altar. Deus, na pessoa de Cristo, Ele me trouxe legitimidade. É a pessoa de Deus que traz a legitimidade para nós. Nós não conseguimos encontrar isso em lugar nenhum, nem nos melhores bancos de faculdade, nem nas melhores famílias, nem em riqueza. O único lugar que nos traz legitimidade, que conseguimos confirmar uma nova vida, é na igreja. A igreja ainda é refúgio, a igreja é um lugar de mudança, a igreja é um lugar que está de portas abertas para uma nova vida, para uma nova trajetória. Então ele consegue confirmar o reino, ele consegue confirmar esta mudança. E o que é o fortalecimento? O fortalecimento nada mais é o exercício da legitimidade. Agora nós somos legítimos. O que nos trouxe a legitimidade? O sangue. O que nos dá esta confirmação? A pessoa de Cristo. O que diz, o que mostra que você é uma nova pessoa? A pessoa de Cristo. O que Cristo fez por você? Você agora tem legitimidade. Você pode louvar, você pode pregar, você pode sentar aí com a sua mente aberta, despreocupada, porque Cristo confirma o seu chamado, Cristo confirma a sua salvação, Cristo confirma a sua conversão. Mas aí o que acontece? Depois vem o fortalecimento. É o exercício da legitimidade. É aí quando a pessoa começa a se fortalecer em quem? Em Cristo. Ela começa a buscar a pessoa de Cristo. Ela busca o Senhor em oração. Ela busca o Senhor na palavra. Ela busca o Senhor no jejum. Ela busca o Senhor sufocando o seu eu, sufocando a sua carne, sufocando as suas vontades, sufocando os seus desejos. Ela se fortalece. Ela se fortalece. Ela consegue vencer o pecado, ela consegue vencer o mundo, ela consegue vencer os obstáculos, e ela começa a alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque na maioria das vezes, as pessoas chegam na igreja com a sua moral para baixo. Na maioria das vezes, elas chegam rejeitadas pelo sistema. Na maioria das vezes, ninguém dá crédito para ela, ninguém confia mais nela. Ela começa a mudar a sua vida dentro da igreja. Daqui a pouco ela tem um emprego novo, daqui a pouco ela está prosperando, daqui a pouco ela tem família, porque ela está buscando, ela está fortalecendo, ela está indo na fonte. É na fonte que está a mudança, é na fonte que tem a direção, e ela sabe o caminho. Meu irmão, você falar para um neófito o que ele tem que fazer para vencer alguma coisa, ele vai na fonte direto. Você liga para ele, eu estou orando. Você liga de madrugada para ele, eu estou examinando as escrituras. Eu estou no outro culto, ele tem sede, ele quer a presença de Deus, ele quer ter contato com Deus, ele tem sede. Daqui a pouco ele se fortalece. Daqui a pouco ele não tinha emprego, Deus abre porta. Daqui a pouco ele não tinha mulher, Deus abençoa ele com uma família. Ele não tinha nome, ele não tinha nada, ele é uma nova pessoa. Daqui a pouco ele está pregando, pessoas estão se convertendo. Daqui a pouco ele está impondo as mãos nos enfermos, os enfermos estão sendo curados. Ele encontra o ápice da fé, e Deus coloca ele no lugar de destaque. É aí que começa o problema. É aí o que acontece. Porque ele sai de um estágio, ele sai de uma zona de conflito, de afronta, ele sai de um estágio de tribulação, e Deus traz ele para um lugar de paz, de mudança. É aqui que é o grande problema. Eu tenho para mim, o que vai derrubar muitos crentes não é uma perna bonita. O que vai derrubar muitos crentes não é só a riqueza, é quando a gente chega nesse estágio que Roboão chegou. Notem uma coisa, ele confirma o reino, ele se fortalece. Aí depois vem o próximo passo. Roboão deixou a lei. Roboão deixou de observar a lei. Isso é muito comum acontecer hoje. Você quer uma característica, existem outras características, mas você quer uma característica de uma pessoa que está acomodada na fé, que ela está com o seu um comodismo espiritual. Uma característica principal: autossuficiência. Porque notem uma coisa,
A pessoa que observa a lei, a pessoa que observa a palavra, quando ela está nesses princípios, ela não toma uma decisão para ver se está de acordo com a Bíblia. Se ela estiver falando coisas que não convém, ela vai na palavra. Se ela estiver fazendo coisa que está fraudando a sua vida espiritual, ela examina a palavra. Por isso que ela está se fortalecendo, por isso que ela está forte. Sabe, irmã, lembra quando você está aprendendo a fazer qualquer receita? Quando você não sabe, vou fazer um bolo, você tem uma receita. Então no começo você vai sempre lá, 2 ovos, farinha, você acompanha 15 minutos em fogo brando, depois você aumenta. O dia que você aprende a fazer, você não olha mais para a receita, você faz por conta própria. Mas na igreja isso não serve na vida do crente. O crente com 30, com 40, com 5 anos, 1 ano, 1 mês, tem que examinar as escrituras, tem que estar de olho na palavra, porque quando você gera em você autossuficiência, você está a um passo da queda, você está acomodado da fé. E sabe qual é o problema da acomodação, do comodismo espiritual? Muitas vezes ele não te tira da igreja, não. Você continua cantando, você continua pregando, você continua até dirigindo a igreja, você continua dirigindo o culto, mas aí gera uma autoconfiança. Você começa a tomar decisões por contas próprias, você começa a fazer as coisas por contas próprias. Aí que vem o problema, é aí que vem o grande problema. Este homem chamado Roboão, se você olhar no capítulo 11 deste mesmo texto, no versículo 4 diz assim, que ele ia sair para a guerra. Aí Deus envia um profeta e fala assim, ó, Deus mandou falar para você que não é para ir para a guerra. Aí ele sossegue o seu coração, não vai. Já vê a diferença? Quando a pessoa anda por conta própria, ele não consulta mais a Deus, ele não ouve mais a voz de Deus, ele toma decisão por conta própria. Este é o grande problema. O nosso grande problema não é só o diabo, porque o comodismo espiritual, a decorrência disso, é onde o diabo se beneficia, é onde o diabo ele gosta. Então preste atenção numa coisa, esta coisa chamada comodismo espiritual, ela pega a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Isso é uma estação que precisamos passar. Este é o caminho que nos leva a Canaã. Nós precisamos passar por este caminho. Aí existe as escolhas. Você quer parar? Você quer estacionar? Ou você quer continuar nesta noite? Você quer deixar de observar a lei? Você quer deixar de examinar as escrituras? Você quer deixar de fazer aquilo que é certo perante a palavra? Você quer deixar de viver uma vida de oração? Sabe por quê? Uma das grandes qualidades do neófito na fé, ele desenvolve uma vida de intimidade com Deus. Ele é firme na oração. Ele desenvolve uma vida. Porque todo início de relacionamento gera comunhão. Todo início de relacionamento gera intimidade, e o neófito ele consegue rapidinho isso, porque, como eu digo, ele vai na fonte. Mas aí quando vai avançando a sua carreira cristã, você pensa que não precisa orar mais, pelo contrário, é agora que tem que orar mais. Quando você vai avançando na caminhada cristã, você pensa que não precisa mais da palavra, é aí que você precisa mais. Sabe por quê? Porque dentro da autoconfiança gera uma outra coisa chamada soberba. A soberba é terrível. É outra coisa que ninguém gosta de falar. Você ora, Senhor, perdoa porque eu olhei isso, Senhor, perdoa porque eu falei aquilo. Você ora assim, Senhor, me perdoa porque eu sou soberbo. Me perdoa porque eu fui orgulhoso hoje. Ninguém ora assim, mas isso é decorrente da autoconfiança. Isso é decorrente da autoconfiança, do comodismo espiritual. E isso leva a pessoa à queda. Isso leva a pessoa ao quê? Ao desastre. Outra consequência que leva a pessoa quando ela está acomodada espiritualmente falando. A primeira é deixar de observar a lei. Olha no final do versículo. Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, o poder da influência. Roboão deixa a lei e influencia o povo. Por quê? Porque ele era o cabeça daquele lugar. Era ele o rei daquele lugar. E sabe que nós temos percebido isso hoje? Tem muitos pais, tem muitas mulheres que são a cabeça espiritual da sua casa. Ela consegue atingir o que ela queria. Daqui a pouco ela está o quê? Influenciando negativamente o seu cônjuge.
ela está influenciando negativamente a igreja, o grupo. Por quê? Porque deixa de observar as Escrituras. Porque a Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Onde está o poder? É o poder da comunicação, o poder do contato. Então, se eu começo a falar coisas, eu vou influenciar negativamente. Pensa que um homem rei tinha costume de ler a lei para o seu povo. Vamos imaginar que toda manhã ele explanava a lei para o povo andar nos caminhos do Senhor. Daí um belo dia, ele não lê mais. Do outro dia ele não lê mais. Daqui a pouco passou um mês, já está empoeirado a lei. Passa mais um mês, já está fechado. Passa mais um mês, já está engavetado a lei. Daqui a pouco o povo vai falar assim: se o meu líder faz, eu posso fazer também. Se o meu pastor faz, eu posso fazer também. Se a minha dirigente faz, eu posso fazer também. Se o meu pai faz, eu também posso fazer também. Se o meu pai não me ensinou a ir na igreja, eu também posso não ir na igreja, porque eu não fui ensinado. O poder da influência em decorrência do comodismo espiritual. Por quê? Porque agora eu tenho tudo que eu queria. Agora eu tenho casa, agora eu tenho carro, agora eu tenho posição social, agora eu tenho posição no púlpito, eu sento no púlpito, eu sou obreiro, eu sou teólogo, eu sou conhecido no ministério, eu ando pelo nome, mas na igreja não serve isso. O que leva o homem adiante, o que leva o homem acavante é o estudo da palavra. O que leva uma igreja sadia é a palavra, é a explanação da Escritura. O que leva o homem a sair do pecado é explanar a Escritura. O que leva o homem ao batismo com o Espírito Santo é levar a Escritura, levar o ensinamento. Nós podemos perder o cabelo, podemos perder barriga, podemos ganhar barriga, podemos perder dinheiro, mas nós não podemos perder o contato com esta palavra, porque esta palavra ela ainda muda, esta palavra ainda influencia, esta palavra muda a sua vida, esta palavra te dá norte, esta palavra te dá direção, e é isso que leva. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, você já viu aqueles crentes velho na caminhada cristã? Sabe quando você joga veneno em barata, ela fica uma barata tonta? Tem crente que está assim. Ô meu irmão, quantos anos de caminhada cristã que você tem? 30, 40. A vida dele virou. E ele não consegue entender o que está acontecendo. É o que aconteceu com Roboão. Se você ler o versículo 3, o rei tinha invadido lá. Ele estava agora, ele saiu daquela zona de conforto. Tudo é paz agora ele está enfrentando luta. Aí a pessoa ora, amarra o diabo, prende o diabo, ora nisso, faz campanha, porque hoje é assim. Vai na campanha daqui para amarrar aqui, para prender ali, ela fica orando, mas na verdade é isso. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o maior adversário seu? É você mesmo. Sabe quem vai te derrubar primeiro? É você mesmo. Sabe o que está te parando? É você que está te parando. Sabe quem é o seu maior gigante? É você. Por quê? Porque observa, o Egito vem com ímpeto contra ele. Ele não consegue entender o que estava acontecendo. Ele não consegue entender a fúria do adversário, porque a Bíblia aqui no versículo 3 e 4, ela dá a classificação do adversário, ela denomina, ela classifica quem era o seu adversário, um ser inumerado, um ser gigante que estava assolando o seu reino. Mas olha que coisa interessante, as coisas de Deus não é nada por acaso. Você já percebeu que sempre, isso é herança do Éden, sempre os meus problemas têm um culpado, nunca é você. Adão foi a mulher que tu me deste, ela é a culpada. Você está assim por quê? Porque você anda desse jeito, porque você caiu, porque você parou na caminhada. É por causa de Beltrano, é por causa de Ciclano, é porque me tiraram do meu lugar. Não, o problema estava ali porque aqueles homens deixaram de observar a lei do Senhor. Examine o homem a si mesmo nesta noite. Olha como era você no que diz respeito à palavra. Olha quem era você a respeito da oração. Quando você fala de cristão, filho, sabe o que é cristão? Cristão é o seguinte, é leitura da palavra, Bíblia, jejum e cara no
pó. Isso é cristão. Ah, mas tem um negócio que pula, que levanta, que tem glamour. Isso não é cristão. Eu estou falando da legitimidade, eu estou falando daquele que confirmou. Eu estou falando para aqueles cristãos que querem ir para o céu. Quem quer ir para o céu é o seguinte: é palavra, é oração e renúncia. Isso é o ingrediente para este bolo crescer e acordarmos da glória se Jesus voltar na madrugada. Não tem outro caminho. Então precisamos, eu quero mudar a minha vida. Observe a palavra, eu quero mudar meu casamento. Cuida-se na palavra, mergulhe nesta palavra. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Vai buscar na fonte, vai orar, vai se jejuar, vai buscar, tenha sede da sua presença, aí você vai mudar. Olha que coisa interessante. No versículo abaixo, a Bíblia diz que no quinto ano, ele sofreu ataque. Mas se você ir no versículo 11, do capítulo 11, versículo 17, a Bíblia diz que no terceiro ano, por 3 anos, eles andaram no caminho do Senhor. 3 anos. 3 anos. Olha que coisa interessante. Aqui é muito. Olha que coisa interessante. No capítulo anterior, 11, versículo 17, diz que por 3 anos eles andaram no caminho do Senhor. No quinto invadiu. Tem um quarto ano vago aí no meio. Sabe o que significa isso? Deus deu 1 ano de misericórdia. Deus falou 1 ano com ele: Roboão, você está desviando da lei. Roboão, você está deixando de observar a lei. Roboão, você explanava a lei para o povo. Roboão, você está profanando a aliança. Roboão, você está brincando com a lei. Mas sabe o que acontece? Você orou tanto para conquistar essa menina bonita. Você casou. Agora você quer curtir. Agora é hora da curtição. Eu era pobre, agora eu tenho dinheiro. Eu quero andar de carrão. Eu quero viajar. Culto à noite. Culto de ensinamento. Culto de doutrina. Orar para quê? Eu já passei desse estágio. Meu irmão do céu. Meu irmão, essa é a derrota do crente. Se o crente falar que tem que parar de orar, meu irmão, aí ele tá perdido, sem direção. 1 ano, olha, capítulo 11, versículo 17, olha o que diz aí: por 3 anos, no quinto houve o ataque. Meu irmão, preste atenção. Este um ano aqui muda a vida da pessoa. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Deus é um Deus zeloso. É verdade. E muitas vezes você sabe se você está bem, você sabe se você está relaxado na fé. Você consegue. Mas existe 1 ano, do 3 até o 5, existe 1 ano. Foi quando Deus fala. Mas sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema hoje? Nós não estamos sabendo fazer a leitura deste 1 ano. Entre o tempo que eu estou andando correto e o tempo do comodismo até a queda. Sabe por quê? Porque nós estamos inseridos num sistema religioso, opressor e manipulador. Porque o intuito desse sistema religioso que nós estamos implementado é levar isso mesmo, as pessoas ao conformismo e o comodismo. Porque que é o seguinte: filho, o que você quer? Eu quero cura. Filho, o que você quer? Eu quero prosperidade. Filho, o que você quer? Eu quero um carro novo. Filho, o que você quer? Eu quero uma mulher nova. Aquela já está velha, eu quero uma nova. Aí eles acham, filho. Eles acham, se aqui não tem, ele vai bater em outro lugar. Aqui tem tudo isso que você precisa. Qual é o seu dízimo aí? Então você aqui, se você achou o seu lugar, Deus vai dar tudo isso que você quer. Filho, se você mostrar para o macaco onde tem banana, ele não sai mais de lá. A nossa carne que é isso. Mas Deus está indo na contramão disso. Este tempo de misericórdia, Deus está zelando pela sua alma. Neste 1 ano que o Senhor está falando, cuidado, volta na meditação da palavra. Filho, volta a orar antes de sair de casa como você fazia. Filho, volta a orar com a sua esposa como você orava. Filho, vem para a escola dominical como você via. Você era o primeiro a chegar. Filho, olha para o horário. Filho, não fica aí de olhão nesse carrão que você está andando e hoje você não quer mais saber do Senhor. Cuidado, filho, cuidado. Eu ouvi um testemunho uma vez. Eu estava no lugar
A pessoa orou tanto para Deus dar um carro. E Deus deu. Deus deu. E a pessoa começou. Ela capotou o carro. Não aconteceu um arranhão. Ele não tinha nem feito seguro. A primeira viagem que ele saiu, o carro não tinha nem feito seguro. O carro, deu PT no carro. Não aconteceu nem um arranhão. No mesmo tempo que ele contou o testemunho que Deus abençoou, ele voltou um mês depois dizendo: olha, este carro foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu estava me distanciando do caminho do Senhor. Este é o ano. E nesta noite, filho, nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: é o tempo da misericórdia. Porque nós estamos aqui podemos estar diante de 3 categorias de crentes. Aquele que está na bonança, você está bem, não é pecado nenhum, você conquistou, mas não se acomoda não. Não se acomoda não, continua em frente. Ou aquele que já está assim: rapaz, não é verdade que eu estou assim? Não é verdade? Eu não estou orando mais não. Eu não estou orando como eu orava antes. Eu era pessoa de oração na madrugada. Hoje eu estou meio devagarzinho. Meu negócio agora é YouTube. Meu negócio é filminho, Netflix, pipoca. É assim que eu tô. Quando eu tava, não tinha nem pipoca para comer, eu tava com a boca no pó ali, suplicando: Deus, manda alguém aí, toca na vida de um irmão para me abençoar. Agora ele tá legal, ele deixou de orar. Então Deus está falando com você nesta noite, porque existe a terceira qualidade, é aquele que já tombou. É aquele que o inimigo já invadiu, meu irmão. Aí sabe o que acontece quando o inimigo invade lá? Olha que coisa que acontece. Salomão tinha deixado o ouro lá. O inimigo levou todo o ouro que tinha lá. Sabe o que sobrou para ele? Bronze. Sabe o que significa isso? Caiu do patamar. Caiu do patamar. E cair do patamar é difícil. Sabe por que é difícil? Porque o comodismo gerou em mim uma autossuficiência. Todo mundo quer mostrar que conquistou, mas ninguém quer mostrar que perdeu. Aí que está o problema. Nós sabemos subir, porque subir dá destaque, filho. O homem gosta de destaque, filho. Este homem carnal, esta carne adâmica, originária do pecado, esta carne que gosta, ama o pecado, ele quer aplauso, ele quer elogio, ele quer destaque. Esta carne não quer humilhação, esta carne não quer vale, esta carne não quer deserto, esta carne não quer vergonha. Todo mundo quer ser conhecido pela posição. Ele queria ser conhecido como Roboão, que era o rei cheio de ouro, das conquistas do seu avô, do seu pai. Mas agora ele decaiu, e ele é conhecido como o Roboão que tem bronze. Ouro para bronze é como você cair do 30º andar para o terra, ou do subsolo. Filho, começar de novo dói. Começar de novo dói, sabe por quê? Porque muitas vezes para recomeçar, eu vou ter que ir onde eu caí. Vocês me aceitam aí de novo? Eu posso recomeçar aqui, mas o crente tem que ter coração amoroso, o crente tem que aceitar de braços abertos. Aqui tem lugar para você, filho. Nós não vamos mais apontar o seu pecado, não, você, meu irmão. Senta aqui. Mas sabe qual é o problema? Tem um outro problema. Vamos imaginar que ele está na cadeira. Ele quer voltar no mesmo lugar. Final da fila, filho, vamos começar de novo. Vamos ser humilde. Deus faz isso com a gente. Essa é a surra mais gostosa que tem, filho. Sabe por quê? Porque Deus está tratando com você. É gostoso apanhar de Jeová, filho. É gostoso, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando ele te colocar no lugar, rapaz, essa pessoa muda. Rapaz, meu irmão, o que está faltando lá? Eu nem vou mais dar cesta básica. Entra aí que eu vou fazer uma compra de mercado para você. Está faltando o quê? Eu não vou pegar um terno que serve, não serve mais. Vamos lá, vamos comprar roupa para você. Vamos orar, filho, ele é o primeiro a chegar. Vamos observar a lei. Não, está na hora de dormir agora. Não, quero observar a lei. Aprendeu. Aí eu te faço uma pergunta aqui nesta noite. Você quer esperar para tombar, para aprender? Ou você quer voltar a observar a lei do Senhor da sua integridade? Sabe por quê? Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Se você observar o capítulo 11 de 2 Crônicas, Deus envia um profeta lá para falar para ele não ir para a guerra. Envia um profeta. Só que no capítulo 12, Deus enviou um profeta lá.
Ó, e o interessante é que naquela época, se fosse hoje, os profetas iam ser, esses profetas do Antigo Testamento, se fosse hoje, eles iam ser crucificados de ponta cabeça, nesta nação, nesse evangelho deturpado, nesse evangelho barato, fraco, que está gerando pessoas acomodadas na fé. Ele chegou lá e falou: sabe por quê? Objetivo. Sabe por que vocês estão assim? Vocês abandonaram o Senhor. Vocês viraram as costas para o Senhor. Não tinha, era assim diz o Senhor. E pronto, acabou. Aí o que tinha que fazer? Mas tem um segredo para vocês. Isso aconteceu com Davi. Lembra de Natan lá? Natan relata, faz uma analogia. Aí Davi diz assim: se essa pessoa que fez isso deveria morrer. É você. De pronto. O crente tem que ser assim, viu? Eu pequei contra o Senhor. Aí de pronto ele responde: os seus pecados foram transpassados. Sabe o que Davi vai fazer? Ele vai se retirar e vai falar com Deus: Senhor, não mate a criança. Não mate a criança. Aí quando chega a notícia que a criança morreu, ele está em jejum. Ele come, e a Bíblia diz que ele vai para o templo adorar. Sabe por quê? Porque, filho, o que ficou para trás ficou, o que perdeu não tem mais como recuperar. Agora você vai ter que se humilhar. Essa é a grande pedra de tropeço dos dias de hoje. Nós não sabemos nos humilhar. Humilhar é necessário às vezes abaixar a cabeça. Humilhar tem que saber reconhecer o erro. Humilhar dói. Humilhar dói. Se humilhar dói. Reconhecer que eu errei dói. Mas sabe o que é isso aí? Arrependimento. Você quer voltar para o trilho? Vamos imaginar que você está indo para Santos. Santos você tem que pegar Anchieta ou a Imigrante. Se você pega aqui, ó, Fernão Dias, você vai ter que achar um retorno. Ver se tem alguma saída para cair para Santos. E às vezes você está com o dinheiro contado do combustível. Você foi com o dinheiro contado. Você gastou demais. Ou você vai ter que interromper a viagem, ou você vai ter que pedir emprestado para chegar onde você queria. E tem muitos crentes que estão assim. Está na estrada errada, está no caminho errado, está gastando força onde não devia. E ele está fraco, ele está caído porque se acomodou. Vai ter que abastecer o carro aí, meu irmão. Vai ter que abastecer, parar o carro e chorar na presença de Deus, pedir perdão e receber o fortalecimento para chegar, meu irmão. Não vai chegar de qualquer jeito. E uma coisa tem que ser falada: o céu é real, o céu existe. Cristo voltará para buscar a sua igreja, mas este caminho, meu irmão, precisa de combustível, este caminho precisa de renúncia, este caminho é diferente. A Bíblia diz: existe um caminho largo que muitos encontrarão, mas existe um caminho estreito que poucos encontrarão. Quando eu leio este versículo eu fico arrepiado, porque Deus não deu um número exato, mas existe uma quantidade mínima que vai entrar. Quando eu vejo este glamour do Evangelho, quando eu olho para este Evangelho de portas largas, quando eu vejo este Evangelho da riqueza, da prosperidade, quando eu vejo este Evangelho de jatinho, de carro blindado, eu fico falando: meu Deus, este povo está maluco, este povo está caminhando a passos largos para a perdição, mas estão aderindo, porque este sistema gera um evangelho de adesão. Sabe o que é o evangelho de adesão? Sabe quando você assina uma TV a cabo? Você não lê o contrário, você só assina. Daqui a pouco você não leu, aumentou, você não sabe. O evangelho de hoje é assim, de adesão. O que tem aí? Carro, casa, mulher nova, conta cheia, não precisa orar, não precisa renunciar e dá status. 100% Jesus na cabecinha, eu vou pular uma marcha aí. É o que eu queria. É o que eu queria. Coisa maravilhosa. Como que é? Repete. Carro, casa, status. Estou dentro, eu quero. O que precisa fazer? Senta aí. Senta aí. Pode sentar aí. Senta aí. O que tem aí para mim? Você, querido, você nasceu para ser mais que vencedor. Você tem que comer o melhor desta terra.
Você é maravilhoso, você é maravilhoso. Que isso, filho? Que isso? Você não merece. Você merece o melhor. Ô filho, ele é soberbo. Não! Está errado, ele é soberbo. Não, você merece o melhor. Vem aqui, filho. Quem quer sair? Essa aqui é o quarto casamento. Mas o que aconteceu os 3 para trás? Não, deixa isso para lá. Aconteceu disso. Opa! Senta aqui, filho, aqui não serve. Aí ele acha pessoas de braços abertos. O evangelho do braço das portas escancaradas. É um evangelho sem base, sem sabor. É raquítico, é mirrado. Meu irmão, o negócio é o seguinte: você pode ter riqueza? Pode. Você pode alcançar algum destaque? Pode. Você tem chamado para cantar, mas o principal chamado é o céu, meu irmão. Eu quero ir para o céu. Eu quero participar do arrebatamento da igreja. Ah, eu estou pobre, eu estou rico, eu perdi, não importa. Eu não quero perder o contato com Deus. E como eu não perco o contato com Deus? Palavra, filho. Palavra. Porque esse contrato de adesão, esse evangelho de adesão é mentiroso. Ele tem aparência bonita, mas o final dele, meu irmão, nós estamos no meio de pessoas inteligentes. Meu irmão, qual é o seu objetivo aqui nesta noite? Você veio cuidar da sua alma. Lembra de onde Deus tirou você. Lembra de onde Deus quer te levar, meu irmão. Ah, mas ninguém dá valor para mim. Cristo morreu por você, você quer mais o quê? É pouco ainda? Ah, é muito pouquinho, o que você quer? Quer palavras bonitas? O que você quer ouvir? Eu quero ouvir que eu vou colocar um botox. Eu quero ouvir que eu quero fazer uma cirurgia. Gente do céu, é o céu que está proposto à igreja. É a cruz de Cristo, meu irmão. Come chocolate, ensina tudo errado, é o chocolate. Cristo morreu. Cristo deu a sua vida. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Aleluia. Eu falo uma coisa. Eu já falei, eu sei que é errado falar isso. Eu queria ter nascido em 1950. Porque aquele povo viu o evangelho. Aquele povo viu o poder de Deus, meu irmão. Aquele povo era de intimidade, eles oravam. Deus, eu esqueci de tirar minha roupa lá, não chovia lá, não olhava em todo lugar, dava vendaval, não caía a casa dela, não enchia. Deus, vamos orar. Aquele povo que não falava português, tão cheio de homens doutores, fala grego, fala latim, fala português, sabe, vão viajar em primeira classe de avião, meu irmão. Mas aí você vê um povo louco, você vê uma igreja débil, uma igreja sem direção, um povo fraco na fé, um povo sem direção de Deus. Meu irmão, vamos voltar para a base. Lembra? Vamos voltar para a base, vamos voltar para o evangelho. Quando você olha para essa Assembleia de Deus, uma igreja centenária, uma igreja de poder, uma igreja que orava e o morto ressuscitava, uma igreja de base bíblica, uma igreja que tinha afinidade com as escrituras. Meu irmão, estão matando a Assembleia de Deus, estão acabando com a Assembleia de Deus. Uma igreja que tinha identidade, uma igreja que tinha espaço na sociedade. Hoje é uma igreja de atração. Hoje é uma igreja, hoje esse evangelho popular, esse sistema religioso, sabe o que ele fez? Ele traz um evangelho antropocêntrico. É um evangelho do homem. É o evangelho do homem. É um evangelho para desejo do homem. É um evangelho para satisfazer o anseio do homem. Deus cura? Lógico que cura. Tem pessoas que chegam no evangelho, ele foi curado, ele foi transformado. Eu conheço um rapaz que Deus levantou ele, chegou evangelista, Deus curou de AIDS. Deus deu uma esposa, ele era homossexual, deu uma esposa. Aí ele vai na igreja, o pastor fala para ele: agora você vai cuidar de homossexual. Sabe o que aconteceu? Voltou para trás. Meu irmão, é a mesma coisa que aquela pessoa que gosta de comer chocolate. Você vai mandar ele cuidar da fábrica de chocolate. Aquele cara que sai do mundo, ele era ladrão, você vai dar a tesouraria da igreja para ele. Meu irmão, vamos acordar. É verdade, mas ele mudou, ele é uma nova criatura, mas ele vai estar olhando ali todo dia, aquela luta, aquele embate. É isso que acontece, meu irmão. Meu irmão, enquanto esses olhos não fechar, o Cristo levar aquilo que mais você teme, aquilo que você tem mais fraqueza, fuja. Você acha que José fugiu por quê? Ele fugiu porque se ele fica, ele cai. Você viu o pai dele, Davi, o homem segundo, não é pai de José não. Você viu Davi lá, o homem segundo o coração de Deus?
olha o que acontece. Por isso que crente tem que viver sempre. Não pode faltar luta na vida de crente. Porque crente quando tem luta, ele está orando. Quando é crente, ele está na igreja aí chorando. Ora por mim, minha irmã, ora por mim, não pode faltar luta. Davi, um homem acostumado à guerra. Aí um belo dia. Ai, que beleza. Foi difícil a vida. Aí ele vai passear. Opa! Fixou os olhos. Subiu para a mente, processou, desceu para o coração. Agora eu quero possuir. Assim somos nós, filho. Você está acostumado, você veio com um vício do passado. Vou repetir o ditado popular: o bicho perde o pelo, mas não perde o vício. Lembra Paulo? O espinho na carne que ele tinha? Irmão, nós somos crentes pecadores, não somos anjos não. Ainda bem que não somos anjos, porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus passou pelos anjos e enxergou a nós pecador, meu irmão. Cristo morre por nós na cruz. Então aqui nesta noite, meu irmão, você que está aqui, entenda uma coisa: se humilhe nesta noite. Volte para os caminhos do Senhor no que diz respeito ao examinar as Escrituras. Volte para o caminho do Senhor no que diz respeito à sua vida de oração. Volte a orar mais. Volte a descer mais. Sabe, filho, começa a trancar a porta do seu quarto lá, falar para Deus aquilo que você não consegue falar aqui na igreja, porque às vezes as pessoas podem ouvir. Tranca a porta lá. Olha, Senhor, eu estou vendo umas coisas estranhas aí no computador, no WhatsApp. Sabe, Senhor, eu estou fraco, estou querendo cair. Se Deus fala assim, quebra o celular, você quebra. Se Deus mandar quebrar o computador, quebra o computador. Se Deus mandar você, corta essa amizade, você corta. Se Deus mandar você costurar sua boca, você costura. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Meu irmão, vamos mudar, meu irmão. Aqui é lugar de mudança. Para encerrar, as pessoas aí fora, eles buscam uma oportunidade só para mudar a história da sua vida. Às vezes a vida é tão cruel, só dá uma. Tem pessoas que agarram, vai em frente. Você sabia? Olha, não tem outro lugar. Eu desafio se existe outro lugar diferente da igreja. Aqui a cada culto. Por isso que, o culto que tem 5 pessoas, esse culto aqui não serve. Deus não fala, valorize esse culto. É terça-feira, é quinta-feira, é culto das crianças, é culto dos jovens. Sabe o que é isso aí, filho? Sabe o que chama isso aí? Oportunidade para o pecador. Sabe, filho? É a oportunidade que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque Deus fala ainda, viu? Deus é o mesmo ainda. Deus envia profeta ainda para falar. Deus envia os seus servos para falar com a sua igreja. É uma oportunidade. Mas eu quero uma oportunidade para casar. Eu quero uma oportunidade de um emprego novo. Eu quero riqueza. Tudo bem, filho, você pode ter isso. Mas assim, a oportunidade aqui é o seguinte: ir para o céu. É o céu de glória. A igreja está preparada para o arrebatamento da igreja. O grande dia, filho, não é da sua formação acadêmica, não. O grande dia não foi quando você comprou sua casa própria. O grande dia não foi o dia do carro. O grande dia não é quando você vai no banco sacar aquele dinheiro, aquele pagamento que você trabalhou. É legítimo que você trabalhou, é legítimo, você se esforçou, é legal, mas esse não é o grande dia. O grande dia, meu irmão, é quando adentrarmos os portões eternos. O grande dia é quando nós vamos a igreja subir para o arrebatamento. Por quê? Vamos supor eu morrer. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Então não significa que você morreu. Você está dentro do grande dia ainda, meu irmão. Esse é o grande dia da igreja. Esse é o que a igreja almeja. É esse dia, filho. É esse dia. É o arrebatamento da igreja. É a salvação. Que Deus nos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.